Fala comigo, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 4 ETFs que fazem distribuição de dividendos em dólar. Se você ainda não me conhece, é novo por aqui, meu nome é Thiago Armentano, eu sou analista de valores imobiliários e sou analista-chefe de ativos do exterior da casa de análise Simpla Club. Lá no Simpla Club a gente traz as melhores recomendações de investimentos tanto no Brasil quanto no exterior. E aqui nesse canal eu procuro trazer todos os tipos de conteúdos que ajudem vocês a construírem a carteira de investimentos de vocês, principalmente em moeda forte. A gente traz várias abordagens sobre negócios pelo mundo, aquilo que está acontecendo, tá? Em relação à macroeconomia, em relação a investimentos. Só que o nosso foco é conseguir trazer mais segurança para o nosso portfólio e não tem nada mais seguro do que a gente investir em moeda forte, principalmente em dólar. E se você é novo aqui no canal ou se você não sabe muito bem o que é um ETF, que é o principal assunto do nosso vídeo de hoje, o ETF é um fundo negociado em bolsa, tá? O que isso significa, Thiago? Significa que você vai abrir ali o seu home broker da sua corretora e você vai achar aquele ETF ali na bolsa de valores, de maneira muito simples, tá? Outro ponto positivo dos ETFs é que geralmente eles têm taxa de administração mais baixa e eles não têm uma gestão ativa, ou seja, eles não têm um gestor ali que fica escolhendo qual que é o ativo que vai entrar ou sair ali do fundo. Geralmente eles seguem um índice de referência, tá? Aí vem uma grande instituição financeira, ela elabora ali um tipo de índice que ela acha interessante com base em alguns critérios, como por exemplo o SP500, que pega ali as principais 500 maiores empresas dos Estados Unidos em tamanho de mercado, e aí ela cria o índice, né, Standard & Poor's, que é a criadora do SP500. E aí um fundo de investimento, uma grande instituição vai lá e fala, eu quero copiar exatamente o que esse índice está fazendo dentro do meu fundo. E aí que nascem os ETFs, tá? Os Exchange Traded Funds. E no vídeo de hoje, como eu já falei, a gente vai falar sobre 4 grandes ETFs que investem em grandes empresas que distribuem dividendos em dólar. Mas antes da gente entrar no conteúdo, não se esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que a gente posta aqui semanalmente. Meu intuito aqui é mostrar para você como construir uma carteira em moeda forte, tá? Para você receber dividendos em dólar e também valorização do seu patrimônio em dólar. Bom, agora vamos lá, vamos falar do nosso primeiro ETF distribuidor de dividendos. Nós vamos começar por um ETF da Vanguard, o VYM. Para você que quiser fazer suas pesquisas, o site etf.com é uma ferramenta muito forte, onde ele traz de forma resumida as principais características dos ETFs. E aqui você também consegue encontrar o site oficial do fundo, tá? É bem bacana. Bom, se a gente pegar a performance nos últimos 10 anos, ele teve uma rentabilidade mais ou menos de 9,88% ali de forma anualizada, tá? E nos dados resumidos, a gente tem uma baixa taxa de administração de 0,06%, realmente baixa, tá? Ponto bem importante, pessoal, quando a gente vai escolher um ETF para nossa carteira, é olhar para a taxa de administração dele. Nesse caso, uma taxa bem baixa. Tem bastante recursos sob gestão, aí, quase 50 bilhões de dólares, e ele foi criado lá em 2006, faz bastante tempo. O índice que ele rastreia é o FTSE High Dividend Yield Index, tá? E aqui a gente consegue ver os principais ETFs que ele tem ali como competição, tá bom? Bom, a metodologia dele é usar o peso, né, de tamanho de mercado dessas empresas e ele seleciona ali empresas de dividendos. Essa é mais ou menos a estrutura do VYM. Bom, a gente tem aqui, ó, a parte principal onde ele se desenvolve ali, que é na América do Norte. As empresas que ele investe estão na América do Norte, ali, principalmente nos Estados Unidos. Uma taxa de administração em média ali de 3,13%. E as principais empresas que ele está ali colocando os seus recursos, e as principais empresas que ele investe hoje são JP Morgan, Johnson & Johnson, ExxonMobil, Procter & Gamble, Home Depot, Chevron. Enfim, são grandes empresas. A gente já pode ver aí de cara que a maior parte da estrutura do fundo em termos de alocação de ativos é colocando dinheiro nas empresas que distribuem dividendos e tem um tamanho relevante, tá? E 20% do fundo está contida no setor de financeiros, 12% no setor de saúde e a parte de consumo não durável ali em termos de 11,51%, tecnologia 10%, são os principais setores que ele investe. Bom, qual que é a principal
característica desse fundo em termos de fatores? A gente tem aqui, basicamente, a parte de dividendos, tá? Basicamente isso. Agora, em termos de beta, se a gente olhar aí, qual que é o risco dele? Ele anda muito parelho ali o SP500, um beta quase 1. Então, nesse sentido, é um ETF que ele não vai trazer grandes emoções para o investidor, tá bom? Então, é basicamente assim que ele funciona. Ele vai pegar ali, principalmente, aqui, ó, uma diversificação em empresas de dividendos que tem uma distribuição altamente relevante. Ele vai pegar basicamente as 100 principais empresas do SP500 que tem o maior dividendo por ação. É mais ou menos assim que o VYM trabalha, tá? Basicamente assim. Agora, Thiago, eu quero ver um pouco mais de informações dele e tal, como ele funciona. Vem aqui em Fund Homepage, você clica aqui e você vai ser diretamente redirecionado para a página oficial do fundo, tá? No final desse vídeo eu vou mostrar comparativamente como que cada um dos 4 fundos que a gente está falando aqui performou nos últimos 10 anos, a gente vai ver no gráfico. Tá bom? Aqui é a página principal do Vanguard High Dividend Yield ETF. Bom, agora vamos para o nosso segundo fundo, o NOBL, tá? Que é um ETF da BlackRock, tá? O nome dele é ProShares SP500 Dividend Aristocrats ETF. Ele vai pegar aqui as principais empresas do SP500 que crescem seus dividendos há mais de 25 anos, tá? Ou seja, faz parte de um grupo seleto de aristocratas de dividendos, tá? Bom, a gente pode já de cara ver aqui que ele tem uma taxa de administração de 0,35%, é acima, né, do VYM, ou seja, uma taxa bem mais elevada. Entretanto, quando a gente faz uma comparação, por exemplo, com as taxas dos ETFs aqui no Brasil, o NOBL tem uma taxa relativamente baixa, tá? Sob gestão tem 11 bilhões de dólares e ele segue ali o SP500 Dividend Aristocrats. Vai pegar ali as empresas que cresceram seus dividendos há mais de 25 anos. Ou seja, a gente vai ver que a maioria dessas empresas elas são muito estáveis. Nos últimos 5 anos ele teve uma performance ali em torno de 9,22% ao ano, tá bom? A metodologia dele aqui, ó, Index Weighting Methodology, ele dá peso igual para as empresas dentro do seu fundo, tá bom? Enquanto o VYM, ele pegava basicamente ali por tamanho de mercado, o NOBL ele dá peso igual para cada ação, tá? Basicamente seu foco são empresas de large caps, né? São aquelas empresas maiores. 100% das empresas estão nos Estados Unidos. Bom, top 10 Rodin. Como são empresas que têm basicamente o mesmo peso dentro dele, a gente pode notar que nenhuma delas tem mais do que 1,6%, tá, do fundo. E os setores, eles já acabam sendo um pouco mais distorcidos, tá? Porque por mais que as empresas tenham o mesmo tamanho, a gente não tem o mesmo tamanho para os setores. Consumo não durável é aquele setor que tem uma maior relevância dentro do NOBL, 16,63%. E o financeiro vem em segundo lugar, tá? Depois vem a parte de indústria e a parte de produtos manufaturados. Em terceiro lugar, a gente tem saúde, tá? Mais ou menos assim. Em termos de peso, a gente tem aqui, né, na parte de fatores, é um ETF bem equilibrado, mas claro que tem uma baixa volatilidade, são empresas mais maduras, e um yield um pouco acima da média. E a gente consegue ver aqui embaixo, ele tem um beta abaixo ali do benchmark de 0,81%. Né? Qual que é o benchmark aqui? São as empresas de tamanho grande, basicamente as principais empresas dos Estados Unidos ali, as maiores, tá? Ele tem atualmente 66 empresas, tá? Tem ali, em média, 85 bi de market cap ali em termos de peso dentro do fundo, tá? E um price earnings atual de 20 vezes lucro, um dividend yield na casa de 2,33%. Já a gente vai ver comparativamente todos os fundos como eles performaram. Agora a gente vai falar sobre o DHS da Wisdom Tree. O nome dele é Wisdom Tree US High Dividend Fund, tá? Ele tem uma pegada um pouco diferente, ele tem um foco maior em empresas que distribuem dividendos, né, de uma forma muito mais forte, tá? A gente vai ver que ele tem um yield mais alto e ele tem basicamente empresas de energia, parte do setor financeiro, telecomunicação, são empresas que realmente têm uma característica maior de dividendos e ele acaba tendo um yield mais alto, tá? Nos últimos 10 anos, olhando aqui na tela, a gente tem uma rentabilidade média de 8,32%, uma taxa de administração mais alta que os outros dois, de 0,38%, tem um Asset Under Management de 1,18%, tá?
bem menor em termos de ativos sob gestão, ele é o ETF menos procurado do que os outros, tá? Normal que isso aconteça. E sua principal estrutura é investir em empresas pagadoras de dividendos nos Estados Unidos de um porte maior, tá? Sua metodologia é pegar empresas que distribuem dividendos, tá? Bom, olhando mais aqui embaixo, a gente consegue ter uma noção da distribuição dele em termos de dividendos, em torno de 4,23%, tá? Ele tem hoje uma relação preço sobre lucro de 10 vezes, tá? Em termos de ETFs isso não é algo tão relevante assim, mas a gente gosta de ter uma noção de como é que estão precificadas as empresas dentro dele, e são mais de 380 empresas dentro do DHS que distribui dividendos mensais em média, tá? Quais são as principais empresas? Como eu falei, empresas de energia, ExxonMobil, Chevron, né? Tem a Philip Morris, tem a Cisco, tem a Pfizer, tem a AT&T, tá? São grandes empresas mesmo. Ele tem realmente essa característica de investir em empresas mais consolidadas que distribuem dividendos. Em termos de setores, como sempre, o financeiro fica lá no topo e o de energia vem em segundo lugar, principalmente por conta de ExxonMobil e Chevron. São duas empresas de energia que a gente analisou lá no Simple Club e eu vou deixar o link aqui embaixo para você. Em termos fatoriais, ele tende a ter uma volatilidade um pouco acima da média, aliás, uma volatilidade menor do que a média, e tem um dividend yield acima da média, tá? Mais de 4%, chegando às vezes a 5%. Em termos de beta, né, em relação ao benchmark, ele tem 0,99, ou seja, ele vai muito de acordo com o mercado ali, não ficando com uma volatilidade acima do normal, tá? Ou seja, ele traz uma relativa segurança quando a gente compara com o mercado que ele está sendo comparado com a maioria das empresas vindas dos Estados Unidos. E para a gente fechar, o quarto ETF, o DIP, da JP Morgan, tá? Esse ETF ele tem uma pegada um pouco diferente. Ele basicamente pega ali os ativos de uma forma ativa e não seguindo um índice como são os outros ETFs que a gente trouxe aqui. Ou seja, o JP Morgan tem a sua vontade ali, claro, seguindo a sua própria estratégia para o fundo, escolher os ativos. E ele usa também uma ferramenta chamada opções, tá? Derivativos. Isso faz com que a gente tenha um risco um pouco maior nesse ETF, tá? E a gente vai ver que ele tem um yield bem mais elevado do que os seus pares. Vamos lá ver um pouco mais de detalhes aqui sobre o DIP, né? Ele tem 0,35% de taxa de administração, 28 bi de dólares de ativos sob gestão e ele é relativamente novo. Ele foi criado em 2020, tá? A gente ainda não tem um grande período de amostragem para a gente comparar. Isso aqui é um ponto que a gente tem que tomar cuidado quando a gente investe em algum ativo, tá? A gente gosta de ter ativos acima de 5, 10 anos de histórico para a gente poder ter, de fato, uma noção de como esse ativo está performando. Qual que é a metodologia dele? É uma metodologia própria, tá? Ele tem sim um benchmark que ele é comparado, mas o gestor ele tem a escolha dentro daquilo que ele quiser para pôr dos ativos, claro, respeitando a sua estratégia. Ele vai escolher ali, dentro do seu portfólio, claro, empresas que estão contidas ali, principalmente no SP500, tá? Como ele diz ali. Bom, a gente consegue agora ver aqui onde que ele está, as empresas que ele investe estão mais posicionadas, basicamente na América do Norte, nos Estados Unidos, tá? 99% delas, tá? E a gente pode ver aqui que ele não tem mais do que 1,9% em nenhuma ação, ou seja, isso aqui é um ponto positivo. Ele tem uma certa diversificação dentro dos ativos que ele investe, que são 119 mais ou menos em média. E a gente pode ver aqui um yield em dólar bem mais elevado que os outros pares, ó, 10% em dólar, tá? Com empresas ali, em média, que estão valendo 23 vezes o preço sobre lucro na média do ETF em si. A gente tem a parte em setores, né? Tecnologia ficando em primeiro, setor financeiro, como sempre, entre os primeiros também, tá? Tem a parte de consumo não durável ali em terceiro com 10%, são os principais setores que ele investe, tá? Dentro desse critério que ele utiliza. Bom, olhando aqui embaixo, a gente consegue ter uma noção em relação ao beta dele. Apesar da sua estratégia um pouco mais arriscada, ele tem tido um beta nesses últimos anos abaixo do seu benchmark aqui, que leva em consideração as grandes empresas dos Estados Unidos, tá? Isso é um ponto positivo pro ETF, tá? Agora vamos ver a comparação entre esses ETFs
Bom, a gente pode ver isso aqui nesse site chamado Coif, né? Aqui a gente consegue ver as performances dos ativos, dá para colocar aqui os ativos com os dividendos acumulados, sem os dividendos acumulados e tudo mais. Pegando os 4 ETFs, né, o histórico deles, o NOBL foi o que saiu em primeiro lugar aqui com 117% acumulado aqui, pegando os últimos 10 anos. O DIP ele é o que tem a menor rentabilidade, mas também ele tem pouco tempo de bolsa, tá? Em terceiro lugar veio o DHS e em segundo lugar veio o VYM. O NOBL acabou ficando à frente aqui. Eles performaram muito parecido em alguns momentos, tá? Mas nos últimos anos o NOBL acabou se destacando um pouco mais. Com o Kager ali na casa de 9,8%, vai variando ali de acordo com o dia, mas é mais ou menos essa a média, tá? Thiago, isso significa que eu tenho que investir no NOBL? Não necessariamente, tá? Lembrando, para a gente montar uma carteira de investimentos, pessoal, a gente precisa ter uma carteira bem diversificada. Quando a gente coloca ETFs na nossa carteira, a gente olha ela primeiro de maneira macro, para ir colocando os ETFs nas regiões que a gente quer. Lembrando que a gente não pode ter uma certa concentração de ETFs que fazem as mesmas coisas, senão a gente acaba tendo uma sobreposição e acaba deixando a nossa carteira muito pesada para um lado, trazendo um pouco mais de risco, tá? Bom, pessoal, esses foram os 4 ETFs que a gente trouxe hoje. Deixa aqui embaixo nos comentários quais tipos de ativos vocês querem que a gente traga aqui no canal, tá? A gente traz ativos de forma individual e a gente traz alguns vídeos em relação aos ETFs também, tá bom? Lembre de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que a gente traz semanalmente aqui nos Negócios Globais. Aqui você vai aprender a investir em dólar, em moeda forte, para não depender de nada além do seu próprio dinheiro, dos seus próprios investimentos, tá bom? Tamo junto, grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.